Primeiro combate ao incidente, mas também ter que preservar evidências, ter que preservar provas. Chega um momento, se você não tem um time robusto, vai se cansando. Ou chega a situações que eu já vivi isso, do atacante fala, vou atacar tal equipamento, atacar, e o equipamento não tem espaço em disco para poder preservar log. E quando o equipamento não tinha mais espaço de preservar log, o equipamento abendava, parava. Qual que era a opção do time de resposta a incidente? Deleta o log. Deleta o log porque eu estou numa operação comercial. Eu não posso parar de ofertar o serviço. Então, veja, são preocupações, né, que o atacante vai tomando conhecimento, ele vai usando técnica sofisticada para poder gerar esse cansaço na equipe, para poder gerar essa pressão da equipe ter que deletar os logs, porque se não deletar o sistema vai ser saturado de logs, e a depender do grau, da granularidade de log, você gera um volume imenso de logs, né? Então, você tem esse tipo de uso de IAs, né? Modelagem para ofuscar, né? Ações sobre os datasets. O dataset é o conjunto de dados que são utilizados para treinar mecanismos de IA. Então, o atacante ele vai lá e contamina esses dados. Para que ele contamina? Para gerar um treinamento incorreto. E a partir do momento que ele gera um treinamento incorreto, aquela própria ferramenta que é usada a favor do perito, ela começa a dar resultado não esperado. Alguém pode falar assim, mas nossos sistemas são fortemente protegidos, tem controle de acesso. Sim, eu sei que tem. Eu sei que na maioria dos casos, e na maioria dos atacantes não sofisticados, ele não vai passar da primeira e da segunda barreira. O problema é aquele que passa. Isso aqui é uma questão de estatística, né? Entre estar vivo e estar morto. Né? Quer dizer, você pode falar assim, não, os acidentes não reduzem. Sim, mas se o acidente aconteceu com você, ou com alguém próximo de você, e essa pessoa veio a óbito, pronto, morreu. Não vai adiantar a estatística falar que a maioria dos casos não acontece. Então, aqui a gente está falando daqueles casos residuais que vai acontecer, como, por exemplo, a gente está vendo ali, que alguém conseguiu ter acesso ao InfoSec e fazer um scrap, uma raspagem de dados. A gente está falando desses casos. E que os senhores vão ter que ser chamados e acionar as perícias para poder pegar log, rastrear, para conseguir chegar dentro do processo criminal. A gente está falando desses casos residuais, né? E daí tem várias questões, alteração de parâmetros, né? Então, esse uso que nós chamamos do AML, né, que é o Adversarial Machine Learning, né, ele vai depender, em alguma medida, da capacidade do atacante, do objetivo, né, da concepção de métodos de exploração. Então, o que eu quero falar com tudo isso, a importância dos senhores, tanto peritos, julgadores, de ter essencialmente, eu diria com prioridade no radar, a preocupação com a apropriação das técnicas, dos usos das inteligências artificiais. Porque isso já está em construção, já está acontecendo, né? Eu que trabalho na iniciativa privada, que lido com isso no dia a dia, com grandes empresas, sendo alvo de ataque, de espionagem industrial, né, onde se busca ali, por exemplo, ter acesso a uma base de dados, onde você quer o nome de 10 pessoas. Mas 10 pessoas é muito pouco, não. São 10 pessoas que são altos investidores na Bolsa. E se eu tenho acesso a esses dados, uma outra empresa vai fazer para ele uma oferta de ganho, onde ele vai deixar uma carteira e vai brigar com outra carteira. Então ele está atrás de 10 pessoas. E ele vai usar técnicas diversas para conseguir chegar nesses dados. Estou falando sobre esses cenários, né? Bom, aqui, então, eu não vou me deter muito nisso, mas dentro dessas construções de cenários, né? Por exemplo, aqui é um cenário muito simples, de um modelo para poder fazer uma análise de malware, que é um software malicioso, que gera log, e daí a perícia precisa compreender como que aquele dispositivo se comportava. O ponto é, se eu tenho IAs que usam uma coisa chamada API, quem é técnico compreende isso, e essa API, que é eu vou chamar assim, uma tecnologia que permite uma comunicação online, uma interconexão de sistemas, né? Se o atacante acha uma vulnerabilidade, ele vai usar isso para poder contaminar a sua ferramenta de análise de log. Isso são coisas que já estão acontecendo, né? Então, ter atenção na construção desses sistemas e na adequada blindagem, né? E sempre, bom, eu acho que esse aqui é chovendo molhado, sempre confiar desconfiando, né? Então, isso é importante, né? Então, os desafios são muitos, né? Então, alguns desafios, né? A necessidade de investimento na infraestrutura dentro dos institutos de criminalística, até onde eu tenho conhecimento, nós temos no país uma carência muito grande, porque ainda me parece que o país tem um recorte de visão de que o crime ainda, apesar de ser, né, mas ainda é aquele crime que acontece na rua, né, do sangue, da violência perceptível fisicamente, mas nós temos aqui um universo imenso de crimes digitais, como nós falamos logo no início, 190 bilhões de reais. É o que o crime
dentro do espaço digital faturou no último ano. Então, para que nós consigamos enfrentar isso de fato, com uma possibilidade maior de sucesso, nós temos que ter os institutos de criminalísticas melhor estruturados, melhor capilarizados, né? Se os senhores olharem, talvez perguntarem, na realidade dos senhores, para quem é magistrado, para quem é perito, né? Quantos institutos e quantas são as pessoas que nós temos que conseguem se dedicar a uma investigação? Olha, e uma investigação dessa ordem não é fácil. Tanto não é fácil, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu antes era uma pessoa 100% técnico, nerd mesmo, né? Meu mundo era um mundo de bit byte. E quando eu fui convidado a assumir uma gerência de uma telecom, em virtude do ataque hacker que essa telecom sofreu, eu trabalhava na Kroll, a gente conseguiu descobrir os hackers. Uma coisa que eu enfrentei à época é porque eu fui gerente justamente quando nós estávamos começando a crescer a telefonia digital no Brasil e a DSL, a quebrada de rede. E nós começamos a perceber na nossa rede, da nossa telecom, eu fui gerente da Brasil Telecom, que começou a ter muita hospedagem de pedofilia. Pessoas que compravam links, hospedagem para hospedar pedofilia. E dificuldades. Clientes que pagavam absolutamente em dia. Não atrasavam o pagamento. Pagava em dia o link. Primeira dificuldade que eu enfrentei. Consegui convencer o comercial a romper aquele contrato. O comercial falou assim, imagina, a gente está pagando em dia. Eu tenho aqui um percentual que eu ganho para cada contrato, você quer que eu cancele um contrato que eu ganho. Né? Quer dizer, isso não é problema meu, não é problema meu do comercial, isso é problema de outra pessoa. Conseguimos. Daí eu tive um segundo problema. Eu destaquei uma equipe para poder fazer perícia desses conteúdos e entregar para a polícia. Né? A primeira dificuldade que encontrei era um trabalho imenso. Na época eu não tinha uma visão jurídica, tinha uma visão técnica, né? E eu chegava no jurídico e ele falava assim, isso aqui não tem validade legal, isso aqui não pode utilizar. Porque a minha cabeça era uma cabeça de filme americano, né? Que você coloca ali uma emboscada, o cara vai lá e você prende ele. Não, isso não tem validade no Brasil. Porque você pode montar uma coisa chamada honeypot, honeynet, que são armadilhas digitais. Eu usei muito isso dentro do enfrentamento de crime ao sistema bancário. Você cria armadilhas, né? O hacker vai lá, você compreende como é que ele se comporta e daí protege os sistemas. Então, de tanto receber não do jurídico, de que não podia, eu fui cursar o direito, né? Por que não pode? Deixa eu entender isso, né? Então, aqui, esse desafio, né? De você manter as equipes qualificadas e não cansadas. Aí vem a dificuldade, seleção de recursos humanos. Então, vejam só, senhores, a gente está falando de inteligência artificial. O Brasil agora tem uma iniciativa onde chegou ali, ou vai chegar a 23 bilhões de reais para poder o Brasil tentar se aprimorar em inteligência artificial. Né? Parece muito dinheiro, 23 bilhões de reais, um investimento de 5 anos, 2024, 2028, mas a realidade é que isso é nada. Porque só os Estados Unidos, no ano passado, a iniciativa privada investiu 260 bilhões de reais nisso. A China investiu 306 bilhões em um ano. O Brasil vai investir 23 bilhões em 5 anos. Lógico que é dinheiro, é importante, mas para o que nós estamos falando aqui é pouco. E dentro desse dinheiro é tão importante que o crime organizado sabe disso. E aí ele vai, né, fazer investimento. Então, manutenção das equipes, dificuldade, o Estado vai, prepara os peritos, forma, vem a iniciativa privada e tira essa pessoa com facilidade. Oferece um salário 2, 3 vezes maior, onde a pessoa trabalha sem horário, dentro de casa, recebendo em dólar. Ele faz um cálculo simples e fala assim, ó, muito melhor eu estar aqui dentro. Recebo em dólar, dentro de casa, faço meu horário, não tenho um chefe, né? Então a dificuldade de fazer a manutenção das equipes, né? Retenção, aumento da capacidade nacional e global da rede. Quanto mais a rede se torna global, maior, mais espaços para eu ter que percorrer para chegar numa evidência concreta, que dá consistência na investigação, né? Intensificação do uso de criptografia, intensificação do uso das inteligências artificiais. Então esses são alguns desafios, né? Agora, nem tudo são pedras, né? Existem possibilidades. Então, ou seja, nós precisamos aqui não mais fazer mais do mesmo, nós precisamos reorientar as estratégias. Então, como eu sei que aqui tem gestores, mas também tem peritos, né, a importância de isso estar no radar. E dentro desse reorientar estratégias, dentro desses 23 bilhões, que é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo não é muito dinheiro, nós temos aqui uma previsão, né, para melhoria do serviço público, 1,76 bilhão. Então, me parece que aqui é algo que os senhores, né, os gestores,
podem olhar, né, essa iniciativa e ver se consegue alcançar parte desse recurso para aprimorar os institutos de criminalística, para aprimorar a formação dos peritos, para poder fazer aquisição de ferramentas atualizadas e manter essas ferramentas, porque uma coisa é você fazer a formação inicial. Uma outra dificuldade imensa é você manter a pessoa atualizada. E manter a pessoa atualizada, daí não é só uma questão de recurso, é uma questão também da pessoa querer. Porque tudo isso aqui cansa muito. Cansa muito você ter que ficar 24 horas estudando, 24 horas aprendendo novas tecnologias. E ninguém aprende novas tecnologias. Então chega um momento que você fala assim, nossa, isso é muito cansativo. Eu, quando fui para o direito, eu pensei, nossa, está muito cansativo isso. Deixa eu tentar ir para o direito, que eu acho que é mais estável do que esse mundo da informática. Me enganei. Mas é tão cansativo quanto. Eu acho que todas as áreas são cansativas, no sentido de esgotar e você ter que se dedicar, né? Mas o fato é que nesse mundo aqui as coisas acontecem muito rapidamente, né? Então, talvez os senhores estarem atentos a esses recursos aqui, possa ser algo importante. E, por fim, para finalizar, eu vou finalizar novamente voltando aqui para a Bíblia, né? Com esse terço, essa parte do Eclesiastes que fala, tudo tem o seu tempo, né? Determinado há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui, e daí eu vou de novo usar isso para poder perceber a importância de compreender os logs. E aqui, é claro, a gente está fazendo uma compreensão de um trecho da Bíblia. Veja que esses conjuntos aqui, ele tem um primeiro grupo que tem afirmativas positivas, depois negativas, depois positivas, depois negativas e termina com uma estrutura positiva. Quer dizer, isso só é perceptível quando se revela isso, quando se fala sobre isso. E os logs são isso. A gente só consegue enxergar alguma coisa extrair do log quando a gente compreende a estrutura do log, o layout, né? O que ele está nos informando. Então ele fala, ó, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, positivo, agora vai negativo. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Agora ele volta a ser positivo. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, volta a ser negativo. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, e volta a ser positivo. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E para fechar a ideia, ele começa com nascer e ele termina com paz, que eu acho que esse é o objetivo da justiça. Conseguir, em alguma medida, alcançar uma paz social, né? Então esse é o grande desafio, e dentro desse desafio, nós vamos ter momentos de maior sucesso ou de menor sucesso. Mas para que nós tenhamos, ou consigamos ter mais sucesso dentro desse campo de preservação de logs, evidências, nós temos que estar preparados para usar essas técnicas. Senão, nós seremos soterrados com tudo que acontece.